Fala pessoal, eu sou o Chris Gertner. Eu sou o Vitor Belo. Em associação à Central das Escrituras, sejam bem-vindos ao podcast De Repente Tranque, um bate-papo sobre experiências missionárias. Quando o missionário tá com saudade de casa e tá quase com as malas prontas para ir embora, a gente brinca e diz que ele ou ela está tranque. Sim, tranque vem do inglês trunk, que significa mala. Isso, só que nesse podcast vai ser ao contrário. Nós vamos ouvir experiências missionárias e aí ficar com aquela saudade da plaquetinha. Com aquela vontade de arrumar as malas e voltar para a vida de um missionário. Então, bora ficar? De repente, tranque. Nessa semana estamos com dois amigos que vocês já conhecem, que já fizeram, já participaram em podcast aqui com a gente, o Fernando Calderoni e o Brian Pinho. Então, muito obrigado por toparem voltar aqui para a gente bater mais papo sobre as nossas missões. Só para lembrar, o Brian Pinho foi missionário na missão Brasil-Curitiba e o Fernando Calderoni foi missionário na missão New Jersey Morristown, certo? Aí, ó, lembrei. E hoje a gente tem um assunto legal. Hoje nós vamos debater se nós fomos ou não bons missionários. Se você sente que você foi um bom missionário. É uma coisa que eu acho que a gente poderia conversar sobre isso por horas, mas vai ser legal a gente dividir, né, e compartilhar nossas experiências, nossas opiniões sobre esse assunto. O Vitor ele achou aqui no programa Evangelho uma citação sobre esse mesmo assunto para a gente começar. Isso. Eu acho importante porque eu acho que todo mundo que já serviu missão se perguntou em algum momento se está sendo ou se foi um bom missionário, né? Então, no capítulo 1 de Pregar o Evangelho, tem uma parte aqui que fala o que é um missionário bem-sucedido. Então, meio que lendo um pouquinho os primeiros parágrafos, ele fala: seu sucesso como missionário é determinado principalmente por seu desejo e seu compromisso de encontrar, ensinar, batizar e confirmar conversos e ajudá-los a se tornarem fiéis discípulos e membros discípulos de Cristo e membros de sua igreja. Seu sucesso não é determinado por quantas pessoas você ensina ou ajuda a batizar, tampouco é determinado pela ocupação de cargos de liderança. Então, vamos começar com isso, porque quem já serviu missão sabe que, seja de onde vier, seja da liderança da missão, ou só dos outros missionários, ou até dos membros, existe muita cobrança, às vezes, e muita pressão por, seja números ou coisas assim. Então, como é que foi para vocês? Brian, você, por exemplo, na sua missão, você sentia muito essa pressão por falta de números ou até cargos de liderança, de família, amigos, seja lá o que for? Eu acho que você sente. Eu não sei como que é fora do Brasil, talvez na Europa, onde se batiza menos, Ásia se batiza menos, mas no Brasil você realmente tem essa pressão de querer batizar mais, ter números altos de batistas. Ainda mais quando você começa a conversar com aquele povo da antiga, né? Você começa a ir com nossos pais, nossos avós, aqueles que tiveram avós na missão, falando que batizaram 200, 300, né? Os caras, o GH mesmo, falando lá os números que batizaram metade da cidade. Por mês. Então tem, Por então você tem essa pressão. Vai ter tudo. Então você tem essa pressão, acho que é natural. E ainda mais com cargos de liderança também, né? Eu acho que eles têm essa visão muito mundana mesmo, tipo, corporativo, isso, de crescimento. Se eu sou bom, eu progrido, se eu não sou bom, eu não cresço, né? Negócio de promoção e rebaixamento, não sei, não é promoção que eu falo na missão, né? Mas virar líder, depois eu ser rebaixado, Eu sou rebaixado, se foi punido, né? Então, acho que pelo menos lá era assim, acho que a maioria da parte do Brasil é assim. Não sei como que era aí no New Jersey, ô Fernando, como é que era lá? Mesma coisa? New Jersey era uma bagunça, eu tô brincando. Não tinha nada de quem batizar mais, não. Mas eu demorei muito tempo. Você sempre, já até comentei aqui, talvez, não sei, mas eu demorei muito tempo para poder ter batismo na minha missão. Tive batismo no meu primeiro domingo, que digamos que não conta em relação de eu ter ensinado, visto a progressão da pessoa, visto a progressão.
foi um batismo, depois demorou uns 8 meses, 9 para batizar uma pessoa, e depois aconteceu várias coisas que foi muito legal e deu uma levantada em relação de entender e falar assim: "Nossa, por isso que falo que é os melhores 2 anos", porque o que realmente para mim fez a diferença na missão é de falar assim: "Uau, realmente o que a gente ensina, eu consegui ver essa pessoa da onde a gente encontrou ela, e ela teve um avanço e mudou como ela estava vivendo, e você vê uma diferença na pessoa". Aí eu acho que ver a diferença de gente. Em relação de cargo, assim, sempre tem, não vamos falar que não, mas eu falo por mim mesmo e de mim na minha cabeça na missão. Se pudesse voltar, faria muito diferente, talvez por imaturidade, mas sempre tem aquele negócio de querer realmente, igual a corporação, de progredir, ser alguma coisa a mais. E tem muito, eu sinto que tem muito na missão de, eu acho que é ego, na verdade, né? Um querer ser mais que o outro, mas se você para um pouquinho e depois ficar pensando, eu falei, caramba, aqui tem 70 mil missionários no mundo, aqui na missão tem uns 200 e pouco. Pô, era pra gente ser tão muito mais unido. Não que a gente não era unido, né? Mas a gente esquecia um pouco do que a gente fazia e fechava muito no ego de cada um. De vez em quando, assim, não de vez em quando, existia transferência que você encontrava aquele missionário que era seu amigo, e encaixava, e tudo fluía, e não tinha esse ego, parece, mas, enfim, eh, a missão é altos e baixos para todo mundo, eu acho, né? Você aprende muito e quando você volta, fala assim: "Caramba, meu, quero voltar para fazer melhor isso, aquilo", e aí você tenta fazer depois na vida, mas por aí. Fernando, você falou aí uma coisa interessante de, às vezes eu queria voltar para fazer diferente. Uhum, Ah, eu estava pensando sobre isso esses dias, né? Porque se eu tenho 32 anos, se eu fosse para a missão hoje, claro, na minha cabeça eu penso que eu seria melhor do que eu era quando eu tinha 19, né? Quando eu fui. uhum, Mas assim, o Senhor não chamou o Cris de 32 anos para fazer missão. Ele chamou o Cris de 19, sabendo que o Cris de 19 não sabia fazer muita coisa que eu sei fazer hoje em dia, uhum, né? Que minha carreira me ensinou, que o casamento me ensinou, que a paternidade me ensinou. Então, eu sinto que eu vejo muita falha, muitos erros que eu cometi na missão, mas eu fico feliz com o que o Cris de 19 a 21 anos conseguiu fazer naqueles 2 anos. Mas tem muita coisa que eu mudaria. Então, uhum, o que que eu mudaria se amanhã, ok, você vai voltar lá para a Missão Brasil Manaus, você vai ficar aqui 2 anos com a sua família dessa vez, o que que você vai fazer uhum, diferente? Cara, eu acho que eu ia tentar conversar com muito mais gente. Na missão eu falava com tantas pessoas, eu ensinava muita gente, mas agora pensando assim, a minha agenda vivia cheia, mas eu acho que eu ia ter que trabalhar mais isso. Eu acho que às vezes eu ficava mais, tipo, você vai no almoço na casa do membro, talvez você fica lá 30 minutos a mais do que deveria, você, sabe, você não uhum, tem onde, não tem ninguém para ensinar, então eu vou bater na casa, na porta aqui desse membro, que sempre foi legal com a gente vai trocar uma ideia ali com ele. Talvez eu ia ficar, meio que evitar esse trabalho, ou essas distrações que hoje, com 32 anos, eu vejo que o Cris, de 19 anos, estava sendo distraído pelo trabalho com os membros. uhum, Não que não pode trabalhar com os membros, a gente deve, eles são uma excelente ferramenta. Mas às vezes eu acho que eu ficava distraído com os uhum. membros. Não sei se vocês sentem que É. faziam isso também. Não, com certeza. Eu digo assim em relação, por exemplo, eu sei que eu sempre já pensei, ponderei sobre isso, né. A vida a gente acha que começa a gente tá ruim, aí vai melhorando, começa a entender, aí o Senhor vai lá e quebra, corta as pernas. Por exemplo, você vai na vida, começa a É. entender e fala: "Nossa, agora estou indo bem fazer missão". Chega na missão perdido. Aí você vai engatinhando, engatinhando, e fala: "Nossa, agora entendi", comecei a andar, comecei a correr, acabou a missão. Eu falo: "Nossa", volta para casa, perdido de novo. Falei: "Nossa, não sei o que fazer agora". Aí você vai entendendo a vida, como que é, trabalhar, arrumar alguém, vou casar, quebra a perna, casamento, aí você vai indo, Aham. trabalho, escola, faculdade, ter filho. É, isso que eu falo, a gente faz o nosso melhor com certeza, também me orgulho do que eu fiz bem, e a parte que eu não fiz bem é aprendizado, claro que sim, né, é a nossa bagagem.
mas se eu voltasse para a missão, já sonhei de voltar para a missão feliz, assim, nossa, agora sim, eu faria muita coisa também. diferente. Por exemplo, eh, meu segundo companheiro, eu teria muito mais foco de servir ele só. Falar: "Vou só focar nesse cara aqui, ele tá precisando da minha ajuda", por exemplo. Cara, eu É, acho que. esse é o fala, Vitor. Não, fala aí, Brian. Fala o que você- Não, eu ia falar a mesma coisa, falando sobre se voltar, o que faria diferente, eu acho que eu não levaria. Bem, agora por favor me criticar depois dessa frase, mas eu vou falar do mesmo jeito. Eu acho que não levaria tão a sério. E por que eu digo isso? Porque quando eu fui missionário, eu levei muito a sério, né, ao ponto, assim, que pra mim, assim, era a minha missão e dane-se se o companheiro quer fazer ou não, sabe, tipo, eu vou fazer, independente do meu companheiro. E eu acho que eu perdi a oportunidade de cultivar amizades, de criar relacionamentos, que meu foco eu acho que era até demais no trabalho. Não que Uhum. falando pro povo não trabalhar, não fazer o papel dele de missionário, ficar sentando batendo papo jogando Uno. Mas, eu não sei se você me entende, porque acho que pra mim foi muito tipo Eu assim. acho que, Brian, você tá querendo dizer, não que você diminuiria a sua dedicação ao trabalho, mas sim talvez, tipo, a atitude de. Você acha que a sua atitude era muito sério o tempo todo na Sim, missão e você não permitia que você pudesse se divertir com mais frequência e esse lado isso, mais isso. humano, talvez? Era mais robô do E, que humano? De certa- pô, não, bem melhor, explicou bem melhor do que eu. Ma Posso, mas fala. posso contar uma história sobre isso? Uhum. Não foi só você, não. Cara, eu tenho tanta vergonha. Eu vou contar isso aqui, assim, mas assim, eu morro, eu tenho um cringe, assim, quando falo de lembrar que eu fiz isso. Eu tava na minha missão e eu tava treinando o missionário. E ele era americano, assim, eu acho que eu não lembro se era na segunda ou terceira entrevista, ele já tava começando a pegar o português, mas enfim. Gente boa ele e tal. Aí teve um dia que a gente tava andando na rua e começou a falar: "Ah, eu não tô me sentindo muito bem. Passando meio mal, assim, no meu estômago, eu não tô bem, não." E eu era muito chato. Nossa, eu era muito chato. Eu ficava tipo: "Ah, Helder, para, tipo, meu, frescura", sabe? Tipo, É um só, frescurite. É. como diz em inglês, suck it up e vamos que vamos. E, meu, e ele tava passando mal mesmo, tipo, porque a gente começou, passou perto da nossa casa, ele falou: "Helder, eu preciso ficar em casa. Eu não consigo mais, eu tô passando mal." E eu, meu, fui muito sem noção, muito sem noção. Eu falei: "Não, então pelo menos vamos pro instituto, você fica lá descansando, eu vou ver se eu consigo pegar uma referência, alguma coisa." Assim, a minha intenção estava no lugar certo, mas por um lado, né, porque, eu queria Tava, trabalhar, queria buscar referência, mas o tava contexto dedicado. Né? totalmente errado. Meu, o cara estava passando mal, ele só precisava deitar um pouco, sabe. Então quando você fala de tipo: "Ah, eu serviria meu companheiro mais", essas coisas assim, ou até você, Brian, que você foi muito assim, tal, tal, tal. Meu, eu lembro dessa história, eu tenho tanta vergonha aí, assim, porque eu até falei com ele, eu acho, já tipo falei: "Nossa, cara, desculpa que eu fiz isso com você, porque eu fui muito sem noção." É, era Eu muito aquele entendo. negócio, letra da lei, né. Então, Não é então por maldade, é imaturidade nossa, querendo fazer o nosso muito melhor, mas bem. a gente precisa entender às vezes, para falar a verdade, é. Exatamente. Deixa eu te Eu perguntar, acho que essa pode falar, Cris. eu ia perguntar, quando vocês chegaram na missão, quem eu acho que sempre tem, a gente se compara, infelizmente. Quem era um missionário que você, nossa, esse é um bom missionário, eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero ser desse jeito. Quando eu terminar meus 2 anos, eu quero ser igual a essa pessoa. Meu amigo, não Teve era alguém? missionário não, não era elder não, era sister. Tinha uma sister na minha missão, meu amigo, a mulher batizava muito, não tinha área que ela não batizasse. Ela foi numa área lá, Era batizava resultados, muito. os Quando eu resultados fui, dela eu era muito devagar na missão, era tudo número. Eu chegava, era os números que ditavam as coisas. E eu lembro que era assim, ela estava numa área lá que os membros ajudavam muito, era uma área excelente, ela batizava 15 a 20 por mês. Aí o povo ficava falando: "Não, isso no Paraná. Não, isso aí ela tá batizando muito porque ela batiza na área mais fácil, né, aquele batiza muito". Aí o presidente transferiu ela pra área mais difícil da missão. Ela tá batizando 4, 5 por mês, na área mais difícil da missão, onde o Uau. povo não batizava assim, só tinha 1, 2 batismos por ano, ela tá batendo 4, 5 por mês. Impressionante, assim. A menina parecia que bebia café, não sei o que ela fazia, que era uma energia, era uma vontade, sério, era impressionante.
Mas posso falar desse daí, na minha opinião, humilde opinião, é, ok, tá no Preach My Gospel, concordo 100%. Na minha humilde opinião, Lá vem. é para poder, Lá vem. não, é para poder meio que respeitar que se você for na missão ou no seu ciclo de amizade ou onde seja, tem vários tipos de gente, personalidade, outgoing, né, mais fechado, e é difícil você falar: "Ó, todo mundo tem que fazer isso", nem todo mundo vai se encaixar, por isso tem os senior, por isso tem os líderes, por isso tem os que ajudam o outro, mas no fim de tudo, todo mundo quer ir para a missão e entender a parte de mudança nas pessoas, ver, famílias mudarem, se batizarem. É impossível você falar assim: "Ah não, se não batizar ninguém, não tem problema nenhum", é mentira isso. Então, você só realmente tem felicidade na missão, me corrija se eu estiver errado, quando você vê e fala assim: "Uau, ajudei essa menina a batizar", ou essa pessoa voltar para a igreja, a felicidade, lógico, tem várias coisas que também ajudam, mas esse é o auge da missão. Fala: "Nossa, ajudei mais uma família, ajudei esse cara, essa mulher a batizar, esse rapaz". Então, para mim, o que mudou na missão, mudando até um pouco de papo assim, até o foco na missão aqui na nossa ala que eu falo, porque mudou a minha missão e eu vejo os missionários hoje em dia, tipo, ensinando e não tem o foco de batizar as pessoas. Eles viram, às vezes se tornam tão amigo dos pesquisadores, dos amigos, né, que agora fala hoje em dia, e faz muito Bible study, em vez de fazer o que o Senhor faria se ele tivesse aqui sempre, que sempre foi e nunca mudou, que chamaria todo mundo para batizar. A primeira vez, a É. primeira oportunidade, a primeira lição. Ele não ia ficar passando uma vez, duas, ó, semana que vem de novo. E se você chama a pessoa para o batismo, aí você está dando a chance para o Espírito tocar a pessoa e ela receber uma confirmação ou sentir alguma coisa, e tem uma progressão, e a pessoa sabe: "Nossa, o so and so, né, esse missionário, o sister e elder, estão vindo aqui porque ela quer me ajudar a entender, fazer uma oração, ter revelação e batizar". Não é por outras situações, não quer ser meu amigo, não que não queira também, lógico, mas eu acho que o foco às vezes, no começo da missão, posso falar por mim, até você perder e entender que não tem que ter medo, esse é o principal, é não ter medo de chegar na primeira lição, na primeira vez que você vê a pessoa e desafiar para o batismo, Chegar logo no convite, né? né. Isso aí isso mudou minha missão. Quando o meu presidente de missão, o presidente Klein, o Elder Moroni Klein, ele, ele começou a desafiar a missão toda. Ele falou: olha, vocês têm que, na primeira missão, fazer o convite. A gente, nossa, que ideia maluca. Ele falou: mas não é ideia minha, não. É Eu não pregar meu lógico. evangelho. Uhum. A gente, ok. A gente começou a fazer isso e transformou, né? Muda, E muda. o seu primeiro ponto, aqui no capítulo 1 do Pregar o Evangelho, tem essa frase aqui: permaneça concentrado em seu compromisso com Cristo e em seu propósito missionário, não nos resultados externos. Uhum. Esses resultados muitas vezes não são evidentes imediatamente. Ao mesmo tempo, mantenha suas expectativas elevadas a despeito dos desafios que você enfrenta. Então, vai ser difícil, seja forte, enfrenta isso tudo, mas os resultados externos às vezes não demonstram. Quando eu cheguei na missão, eu achava que o missionário bom era, em uma palavra, obediência, né? Quando eu cheguei, eu não pensava muito em resultados, em quantos batismos. Eu pensava mais igual o Fernando falou, que eu só queria fazer um estudo ali, sentir o espírito com a pessoa. E ser muito Também fiz obediente às muito isso regras. também, não falei que eu não era assim também, É, não entendia. sim. Mas assim, é bom ser. Eu tô falando que obediência é muito importante o missionário ser obediente. Mas eu me lembro que daí começou a mudar a cultura na minha missão para batizar, né? Depois que Uhum. o meu presidente falou isso. Aí eu acho que a segunda fase, né, da minha definição de que é um bom missionário mudou de obediente para um missionário obediente que batiza muito. Uhum. E continua isso. Hoje em dia, eu acho que teria evoluído bastante. Tem uma outra parte aqui, Cris, do programa Evangelho, que eu acho que também tem a ver com o que o Calderoni, o Fernando falou, e o que você está falando aqui, que ele fala: seu sucesso não depende de como as outras pessoas decidem responder a você, aos seus convites e aos seus atos sinceros de bondade.
as pessoas têm um arbítrio para escolher se aceitam ou Uhum. não a mensagem do evangelho. Então, mas a chave, eu acho que o Fernando está falando, é que isso não significa que a gente não faça o convite. Tipo, Exato. a responsabilidade, no final das contas, o arbítrio é da pessoa que vai aceitar ou não, mas a gente, quando era missionário, né, buscava o Espírito para ensinar e para dar o convite. E eu acho que essa questão do que o Fernando falou sobre o que deixa o missionário animado, feliz, e é ver as pessoas progredindo, e, meu, eu super concordo. E o que deixa a gente triste é ver a pessoa não progredindo. Uhum. Porque, cara, eu lembro quando eu cheguei na missão, meu primeiro estudo com meu companheiro, meu treinador, ele virou pra mim e falou, não, na noite anterior, na verdade, ele falou, ó, eu quero que você pense e ore num número de pessoas, de pessoas que nós vamos batizar nessa transferência. Eu quero que você ore e pense na meta que a gente vai fazer para essa transferência. Legal. Orei, toda a fé lá, tal, tal, tal. Cheguei no dia seguinte, falei, ó, Helder, eu orei, eu pensei, eu acho que a gente deveria. Eu não lembro agora se era 8 ou 10, mas vamos dizer 10. Que a gente deveria fazer meta de 10 pessoas. Ele olhou pra mim, eu juro. Ele ficou olhando pra mim por uns segundos, como se na cabeça dele estivesse pensando assim: será que eu falo pra ele? Aí ele, tá bom. Aí ele colocou lá 10. Iludido, né? Exatamente, mas foi bem isso. Porque a minha missão, eu não sei como é que tá agora, mas quando eu tava lá, a minha missão era uma das. Não batizava muito. Era uma missão que batizava pouco no Brasil, na verdade. E, e acabou que aquela transferência, a gente trabalhava muito. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu e meu companheiro, a gente trabalhou pra caramba. Mas eu nunca esqueço. Tinha semanas que a gente convidava, tipo, pegava compromisso de, vamos dizer, 10 pessoas que falavam, não, a gente vai pra igreja. Chegava no domingo, zero. Não aparecia ninguém. Às vezes a gente ia para casa da pessoa para buscar, a pessoa, né, ou não estava em casa, ou fingia que não estava em casa, ou seja lá o que fosse. E isso era muito frustrante para mim. Porque eu sabia que a gente trabalhava pra caramba, a gente fazia de tudo, e as pessoas falavam, né, se comprometiam, e aí não faziam. Então eu meio que lembrei disso quando o Fernando falou sobre isso, de que o que deixa a gente feliz é ver as pessoas se batizando, é ver as pessoas progredindo na missão, e o que deixa a gente triste por outro lado é o contrário, né? Mas hoje eu vejo que tipo, isso não significa que eu era um missionário ruim, né? Eu sempre podia fazer coisas diferentes, coisas melhores para tentar mudar aquilo, mas, né, eu não tava fazendo nada, né? Então, uma É coisa que verdade. você falou com o Brian, rapidinho, que é, eu concordo 100% com o que vocês estão falando. Eu até senti, pô, confirma que eu senti até o espírito de você falando, eu falei assim, é isso mesmo. Porque o ponto não é, eu também concordo, tipo, tem, como o Brian falou no começo, no Brasil batiza muito em comparação aqui e menos ainda na Europa e em outros lugares. Mas eu acho que a chave é, que você falou, Victor, que falou Preach My Gospel, é a gente convidar, a gente desafiar as pessoas a batismo. Eu acho que se o Elder estiver fazendo isso e estiver sendo obediente, ele pode ele dormir, fazer oração, reportar para o Senhor que ele está fazendo o máximo que ele pode. Eu estou convidando todo mundo que vem no meu caminho, que a gente ora, que a gente encontra, e o Senhor trabalha com ele depois. Uma coisa que o Brian falou é em relação de números. Eu também era números 100% também, e até hoje não muda com relação a isso. Eu quero dizer em relação isso é meta, sabe? Na missão, Aham. na vida, em Sim. vendas, porque se você fala assim, eu vou batizar 10, meu, é ótima a meta. Pelo menos um ou dois você vai batizar. Não que você vai batizar os 10, mas se você coloca a sua, como fala, levanta a sua barra, né, de meta, você vai produzir mais e você, por exemplo, fala assim, para mim vender um carro, sempre falo isso, para batizar igual. Para mim vender um carro, se falar com 10 pessoas no mês, talvez eu venda meio carro. Se eu falar com 100 pessoas, um carro vendo. E é a mesma coisa, se eu convidar 10 pessoas no mês para ser batizado, é uma coisa. Se eu convidar todo mundo que eu vejo, meu, uma vai batizar, não importa onde. E concluindo nesse pensamento, que não tem área ruim e área boa, na minha missão, como você falou, Victor, ou o Brian falou, eu, mesma coisa, o Chris, eu imagino que também todo mundo é igual, tem tal de área ruim e área boa. Na minha missão, uma sister falou, que foi visitar a gente lá, ela falou,
tem nas suas áreas, tem centenas, e ela falou assim: eu prometo, tem centenas de pessoas prontas agora para receber o evangelho. A pergunta não é essa, a pergunta é: eu estou pronto para elas? Eu estou pronto para ser guiado pelo Espírito? Eu estou pronto para chegar para as pessoas, desafiar elas? Eu estou querendo receber revelação para ajudar cada um deles especificamente? Se fizer, acontece. Então, eu acho que é por aí. Agora, um ponto que o Chris falou, que eu acho interessante, meio que desviando, mesmo assunto, mas desviando um pouquinho, que uma coisa que eu aprendi, porque quando fui pra missão, a minha maior preocupação não era, tipo, batismo. Claro que eu cheguei lá, era números, eu queria batizar. Porque o fato é, missionário que batiza, missionário é feliz. Não importa onde você tá Exato. no planeta. Se você tá batizando, você tá feliz. Mas minha maior preocupação foi, será que o senhor vai aceitar meu trabalho? Porque, pô, se eu vier aqui passar 2 anos pra chegar no final e descobrir que o senhor não aceitou meu trabalho, por que eu vim? Melhor ter ficado em casa, pô. Ué, Pois é. não preciso ir. Mas uma coisa que eu aprendi depois de 2 anos refletindo foi o que o Chris falou. Falou, por que que o senhor chama jovens de 18 anos hoje, né, moços de 19 anos de missão? Pô, os caras não sabem nada, estão aprendendo ainda, acabaram de sair do ensino médio. Os caras não têm experiência de vida nenhuma para compartilhar. Como que ajuda? Não ajuda porcaria nenhuma, não. Os caras se acham lá que estão fazendo mudança, não fazendo mudança nenhuma. E aí eu pensando nisso, e o que eu aprendi refletindo sobre isso é que não é o Senhor não quer ensinar a gente. O Senhor não espera que a gente converta ninguém. O trabalho vai ser feito com a gente ou não. Se ninguém quer ir pra missão hoje, não tem problema. O Senhor toca o trabalho igual, sozinho, não precisa da gente. Uhum. A pergunta é, o que o Senhor quer fazer com a gente lá? O que o Senhor quer que a gente aprenda? Né? E eu refletindo, o que eu aprendi foi, são 2 anos onde o Senhor pega você, o missionário, põe do lado e fala, olha o que eu posso fazer. Assista e deixa eu fazer. Olha os milagres que eu posso fazer. Aí algumas pessoas acham que eles estão fazendo. Eu converti 100 pessoas antes. Mas não. O Senhor falou: senta, assiste por 2 anos o que eu posso fazer e o que eu posso fazer na sua vida, se você permitir. Então são É o 2 anos de carpinteiro falando, intensivão. né? É o É, carpinteiro que fez a mesa, não foi o martelo, não foi um martelo. né? Então são Mas 2 anos de intensivão, de supletivo. O Senhor ali, ó, observa o que eu posso fazer. E se você continuar comigo pelo resto da sua vida, eu posso fazer a mesma coisa na sua vida, se você deixar. E Brian, isso que você está falando, outra parte no Pregando o Evangelho. Olha que legal, como casa com o que você está falando. Mesmo que tenha feito o melhor possível, ainda assim pode ser que você tenha decepções, mas não ficará desapontado consigo mesmo. Você terá a certeza de que o Senhor está satisfeito quando sentir o Espírito trabalhando por seu intermédio. Então, é uma coisa que eu fico pensando. Na missão a gente pensa, a gente tem momentos que a gente sente, fui um bom missionário, né? Esse aqui, ó, tô sendo um bom missionário nesse momento, como eu tô estudando, e com certeza isso tudo faz parte, mas eu gostei aqui. Você tem a certeza de que o Senhor está satisfeito com você quando sentir o Espírito trabalhando através de você. Eu não sei se você Uma coisa- se vem alguma experiência em mente na sua missão em que É, você sentiu é, o Espírito trabalhando por é isso que eu seu ia falar. intermédio. Não é o espírito trabalhando sobre o intermédio, mas falando sobre esse negócio de satisfação, foi bem interessante. Tive uma área, né, que eu trabalhei em Curitiba, não foi uma área que eu batizei muito, né? Foi uma área que eu batizei até pouco, relativamente. Foi uma área que foi a primeira vez sênior, tem aquele negócio que tá tentando fazer o trabalho sozinho sem ninguém te ajudar. E eu lembro bem claramente, até hoje, que uma vez estava andando para um compromisso, era de noite. E eu lembro que começou a chover. E aí eu tava andando, aí você tá todo molhado já, né? E eu andando. E foi bem interessante que eu andar em direção a um compromisso todo molhado, na rua ali de noite, me deu uma satisfação tão grande de estar ali na missão, de estar fazendo trabalho. Então não foi a hora que eu batizei, não era o melhor missionário, mas por algum motivo, naquele percurso ali de 10 minutos na chuva todo molhado, me viu uma paz, uma tranquilidade tão grande de estar fazendo trabalho. Então, não tô falando isso pro povo não batizar e começar a tocar violão e achar que missão é férias. Mas que o Evangelho fala, você tem essas satisfações. Você está trabalhando, dando o seu melhor, se esforçando, independente do resultado, né, você vai ter essa satisfação na missão. Meu, esse negócio de chuva, rapidinho, o negócio não foi. O seu foi bom, o meu foi meio estranho. Eu tava com um companheiro e a gente não tava assim, nossa, 100% legal junto, pra falar a verdade. E daí a gente levou uma pessoa para ir com a gente para ensinar.
era uma área americana, e aí a gente pegou ele para ensinar umas pessoas, só que começou a cair uma chuva, meu, era tipo umas 8 da noite já, mas uma chuva. Eu falei, Helder, é melhor a gente deixar ele de volta na casa dele lá, falar que não dá, porque não tem como, né? Tentar pessoas agora, como que a gente vai sair do carro e bater na porta? Ele falou assim, não, a gente vai sim, o irmão tá aqui, a gente vai com ele. Eu falei, como, Helder? Tá muito... Não tava tipo uma chuvinha assim, eu tava um temporal lá fora. Né? Aí eu falei, ele falou assim, não, vamos sim. E eu nunca dava pra trás. Falei, quer ir? Então vamos, então. Eu nunca esqueço, né? Tava uma chuva e eu pensava assim, beleza, vamos lá, vamos mostrar que a gente tá aqui, mas quem que vai te entrar na casa de quem, né? Eu só acho que é só pra prestar um testemunho, se a pessoa abrir a porta, alguém for louco. Mas a missão vem muito na cabeça, até de experiência que a gente teve boa, não tão boa, que, sei lá, não sei nem por que passa para falar a verdade, mas eu acho que tudo vale a pena para poder, sei lá, crescer com relacionamento, eu acho que é, né? Para poder você entender as pessoas, respeitar um pouco mais. E tem coisas que nem tem resposta, como essa, pra falar a verdade, até hoje eu fico pensando, o que a gente foi fazer aquele dia lá? Mais perguntando, se puder tá me perguntar para lembrando, vocês aí, fala aí. rapidinho, agora que a gente está falando de chuva, mas Uhum. um momento, eu tive um companheiro, o Elder Cameron Wright, ele foi fantástico, como um dos meus melhores companheiros. A gente tinha um batismo marcado, era um sábado, a gente estava longe da capela, e começou a chover muito. Só que a gente estava, tipo, a gente começou a voltar para a capela para encher a pia batismal, para fazer o batismo e tal, e começou a chover bastante. Eu me lembro que eu fiquei nervoso, fiquei bravo. Falei, nossa, cara, isso aqui vai estragar o nosso dia, a gente não vai conseguir encher a pia batismal, daí a pessoa não vai aparecer, sabe? Já comecei a ficar todo pessimista, assim, com o resto do dia. E me lembro que o meu companheiro, o Elder Wright, ele só olhou pra mim e falou, cara, você tá com medo de se molhar? E eu, como assim, cara? E, tipo, é Manaus, cara. Lá na selva, na Uhum. Amazônia, tava caindo chuva de um jeito Sim, que... sim. Igual aqui, né? E eu, Chove uma chuva louca do nada. mas esse dia foi um dos piores dias de chuva que eu lembro na missão. Eu falei, tava muito. Ele falou, cara, você não acha que isso é muito divertido a gente correr pra capela daqui até lá na chuva? E eu, você tá maluco, Super cara? Ele, legal, né? cara, vai ser muito. Mas assim, ele não tava sendo, tipo, palhaço, ele tava, tipo, de verdade. Ele falou, cara, eu acho que vai ser legal. Cara, eu me lembro até hoje. Vocês falando isso aí, me veio essa memória. Nunca mais pensei nessa história, mas eu me lembro que, tipo, eu senti uma paz, tipo, um espírito divertido, uma coisa diferente, mas ele, tipo, começa a correr na rua. Me lembro lá que a gente pegou lá com a nossa mochila, a gente começou a correr na rua, a gente parecia, tipo, criança dando gargalhada na água, na chuva, cara, correndo pra capela, e assim, uns 5 quilômetros, eu nunca corri 5 quilômetros com tanta alegria. Cara, mas foi alegre, a gente chegou na capela, feliz, encharcados, e conseguiu, e deu tudo certo o batismo. Foi uma das melhores reuniões batismais que a gente teve. E, Tudo assim, molhado no batismo? a gente chegou molhado no batismo, sim, É. encharcado. As pessoas lá chegando de guarda-chuva ou de carro, e a gente lá, o telefone molhado. Mas, assim, eu, pessimista, com uma vibe, tipo, negativa, né? Tipo, já era o dia, tudo vai, nada de bom vai acontecer hoje. Mas, na verdade, foi nos dias mais gostosos da minha missão. Sabe, eu senti muito espírito naquele dia. Então, meu companheiro, naquele dia, com certeza, foi um bom missionário. Legal. E ele, com certeza, foi no resto da missão também. Que bom. Legal. Pensando na pergunta que a gente fez no início sobre se você foi um bom missionário, eu não sei vocês, mas eu pensava muito isso depois que eu voltei da missão. Não só, tipo, assim que eu cheguei na missão, anos depois que eu já tinha voltado da missão. Tipo, fazendo essa avaliação? Essa avaliação, e muitas vezes eu me criticava porque eu só pensava nas coisas que eu fiz errado, sabe? Tipo, naquilo de, eu poderia ter servido melhor meu companheiro, que a gente já comentou antes. Ou até, tipo, por exemplo, eu falei da história lá da minha primeira transferência, que as pessoas não iam pra igreja. Aí é só pensar, mas aí depois tudo melhorou, né? Depois da missão ele batizou centenas de pessoas. Não, relativamente, foram poucas pessoas que eu batizei. Uhum. Né? Ruim. Foi ruim.
Viu, uma pausa, Vitor. Pro Vitor e para todos aí, mas sobre isso aí. Vocês todos, tipo, procuraram na missão que você está falando, Vitor? Todo mundo procurou na missão a saber e ter uma resposta se valeu a missão ou foi para uns depois da missão? Que você teve essa pergunta até, ou, tipo, na missão, fala, não, eu quero acabar a missão tendo essa resposta, ou, tipo, na missão para um de vocês, tanto faz, nem pensei nisso, falar a verdade. Cara, pra mim, pessoalmente, eu pensando sobre se o senhor aceitou minha missão, eu nunca me perguntei se o senhor aceitou minha missão. Desde que eu voltei da missão, eu meio que nunca tive uma experiência incrível, tipo, nossa, senti o espírito super forte me confirmando que o senhor aceitou. Não, mas eu nunca duvidei que o senhor aceitou a minha missão. Mas eu pensava muito nas coisas que eu não fiz. E aí principalmente, eu pensava, tipo, eu poderia ter amado as pessoas mais. Mas uma coisa que virou a chave pra mim, que me ajudou demais, foi um dia, acho que foi ano passado, retrasado, já tinha voltado da missão fazia tempo. Eu fui pegar meus diários da missão e eu comecei a ler. E, eu lendo meus diários da missão, eu falei, quem é esse cara aqui? Tipo, esse cara é demais. Tipo, ele era um bom missionário, sabe? Tipo, foi quando eu li o meu diário, eu lia da maneira que eu escrevia sobre as pessoas que eu encontrava naquele dia, que a gente ensinou e tudo mais. Eu vi que tudo que eu pensava, que tipo, será que eu amava as pessoas? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Eu não fui perfeito, mas foi naquele momento que eu percebi, tipo, não, eu fui um bom missionário. Apesar de todos os meus defeitos, e apesar de tudo que eu fiz errado, eu fui um bom missionário, sabe? Teve alguma coisa que aconteceu com você, seja depois da missão, ou durante que o Fernando falou? Rapidinho, parênteses, pra quem tá ouvindo, faz diário de missão. É muito legal. Eu leio os meus também. Pô, é divertido demais. Tu ri das coisas. E muito engraçado. Você começa a ler, e por algum motivo a memória vem muito nitidamente. Você começa a ler aquele dia, É e uma aquela memória vem estrutura assim, pra ó. nós, né? É muito engraçado. É muito engraçado. Tipo, eu tava conversando com a Jéssica, esse cara não lembra quase nada da minha missão, poucas coisas assim, né? Aí eu começo a ler e falei, caramba, eu lembro desse dia e ver as memórias daquele dia. É muito legal. Faço diário da missão. Brian, você falou da Jéssica, da sua esposa. A minha esposa não fez missão, a sua também não, Brian. Vitor e Fernando casaram com mulheres que fizeram missão. Vocês sentem que, tipo, elas foram missionários infinitamente melhores que... Porque eu só imagino assim, se ela tivesse feito missão, cara, ela ia ter sido... Eu não ia poder falar nunca da minha missão, porque ela ia ter sido muito melhor do que eu. Então, não sei se vocês acabam se comparando ou trocando Compara ideias números. sobre esse assunto. Não números, mas comparei os assim, em números termos também. de qualidade. Não sei como é que é Fez isso, balanço. essa mesma avaliação, quando você casou com alguém que também passou por isso. Respondendo a minha parte, eu nunca me comparei com ela, mas só mesmo, tipo, compartilhando experiência e basicamente isso mesmo. Ó. Eu nunca me comparei com ela, nem perguntei, para falar a verdade, de quanto ela batizou, não. Eu sempre admirei a Camila como missionária, porque a gente já namorava antes da missão, então a gente trocou e-mail durante a missão toda, então eu sabia como estava sendo a missão dela. E eu sempre admirei ela como missionária, mas comparar assim, eu não me lembro de comparar. Mas com certeza ela foi uma missionária. Eu não digo comparar em Para, gente. resultados, Nunca né? perguntaram. Para. O quê? O Eu não tô número. falando de resultados. Não, juro mesmo, eu nunca Vê perguntei quantos pra ela. contatos fez no dia. Agora eu vou perguntar agora pra ela, porque eu juro que eu nunca me... Falar assim, vou perguntar quanto que ela bateu. Porque eu acho não, né? Na Argentina, onde ela serviu, por exemplo, a Mega, era bem mais humilde, bem mais fácil em relação aos Estados Unidos, é igual ao Brasil. É pessoal muito mais carente, necessitado e aberto a Deus. Então, imagina que ela batizou bem mais, sim. Eu nunca perguntei mesmo, mas eu tenho muita história legal, que, enfim, com ela, com o avô dela, que serviu também na mesma missão, 50 anos antes dela, e foi coisa bem legal que ela também vivenciou. Teve uma coisa bem rapidinho dela, que ela estava servindo numa região lá, nem lembro o nome exatamente, mas ela estava servindo e teve uma sister que teve que fazer uma mudança, e ela foi fazer uma transferência de emergência para um outro lugar, para ficar lá uma semana só. Nessa uma semana ela foi na igreja. Quando ela chegou na igreja no domingo,
uma senhora assim, veio falar com ela, oi, tudo bem e tal, como estás e tal, e viu lá, Hermana Jolly. Aí ela falou assim, Hermana Jolly? Uau, você conhece o Kent Jolly? Ela falou assim, Kent Jolly é meu avô, como assim, você conhece ele? E daí ela contou pra ele que quando a Megan, quando o vô dela fez missão, ela tipo tinha, vamos chutar aqui, uns 14 anos. E a família não queria que ela se batizasse e tal, não podia batizar, né, antes de ter 18 anos, mas ela tinha chamado na igreja, já ajudava e tudo mais. O avô mudou de área, saiu da missão, voltou e continuava a falar com ela por carta por um tempo. E depois ficou sabendo que ela, com 18, se batizou, foi indo para a igreja, os filhos foram para a igreja, foi presidente de destaque, bispo, Que foram fazer legal. missão. E aí a Meg encontrou com ela de novo, ativou o vô dela com ela novamente. E ela tinha uma meta na vida que era ir para Salt Lake e ver o templo de Salt Lake, que ela nunca tinha visto ou vindo para cá. E daí ela vendeu tudo que ela tinha, vendeu um carrinho que ela tinha, que era bem humilde ela, vendeu um carro que ela tinha para pagar passagem e foi para Salt Lake. Foi para Salt Lake, viu a família da Mega, tiveram uma reuniãozinha entre eles lá, e ela voltou para Argentina e morreu em seguida. Ela tinha câncer, alguma coisa assim, Nossa. mas uma história meio que louca, sabe? Encontrou, e por causa que ela foi para Utah, encontrou a família da Mega, tinha um irmão dela que não queria para a missão, mas porque ele viu o que o avô fez, que mudou a O vida daquela fruto. senhora com a vida, e depois a Mega viu, ele foi para a missão também. Pô, que Então, as coisas que legal. acontecem que é louca, que a gente não entende É, o efeito que faz a missão, e né? Fernando, isso que você está falando é o que mais pega para mim. Assim. Os frutos, né? A gente não colheu todos os frutos na missão, né? A gente vai ver muita coisa. O avô da sua esposa estava vivo nessa época ou não? Acho que não, né? Tava. Ou ele estava Ele vivo tá ainda? ainda, Ele no ainda caso ele está? tá ainda, tá Mas na terra assim, ainda. 40 anos depois que ele viu esse fruto, muito legal. Então é uma coisa que eu penso também, que eu acho que para quem estiver assistindo ou ouvindo esse podcast e talvez não completou a missão, os 2 anos ou os 18 meses, talvez se sinta que não foi um bom missionário, ou talvez não foi um missionário bem sucedido, porque o tempo acabou mais cedo. O que eu diria para essas pessoas é, vocês plantaram sementes. Você estava lá Uhum. representando o Senhor Jesus Cristo. O fruto, um dia eu acho que a gente vai ver tudo que a gente. A nossa influência, né? É uma influência eterna. Com Não, certeza. isso que a gente, isso que a gente tá olhando só a parte, né, de proselitismo, né? Se você realmente colocar, estender a obra missionária para o que a igreja considera a obra missionária mesmo, né? Que é ajudar as pessoas que não conhecem a igreja, as pessoas, como que é? Converter, Fortalecer os membros, esqueci. né? Tem os não membros, os membros e o além do véu, né? Então, obra missionária, ministração e trabalho no templo. Se você juntar tudo Coligar isso, Israel. colocar essa dos dois lados do véu. Então, se você pegar essa definição do presidente Nelson como obra missionária, meu amigo, tá, no milênio nós vamos ver que a gente teve um impacto muito, muito grandioso do que a gente realmente tem. E uma história que eu tenho rapidinho, na missão, a gente tava saindo da capela, porque o meu companheiro tinha que usar o banheiro, aí nós falamos na capela rapidinho, correndo lá, saímos da capela, uma mulher gritou, Eldris, Eldris, Eldris. Eu falei, ué, a mulher atravessou correndo na rua, aí ela falou, meu nome é Patrícia, queria muito conversar com vocês. Tá aqui meu endereço. Eu falei, nossa senhora, tipo, acho que nunca tinha acontecido comigo isso antes. Eu falei, caramba, caiu do céu, vamos batizar ela. Aí, enfim, fomos pra casa dela, descobrimos que ela era membro já, que ela tinha se batizado com 11 anos, ficou ativa por 2 meses e nunca mais voltou pra igreja. E aí ela tinha se casado, tinha 3 filhos, ela naquele momento estava preocupada com a vida, lembrava da igreja, queria voltar. E ela falou que na hora quando ela tá subindo assim um morrinho, né? Subindo o morro, aí naquela hora pro lado, ela veio à capela e viu 2 missionários na frente da capela. Falou, pronto, é um sinal de Deus. O senhor foi lá, conversou com a gente, aí batizamos o marido, batizamos 2 filhos na época, que tinha idade. Então, assim, o missionário que às vezes batizou a criança 20 anos Acha atrás, que foi um a criança desperdício, né? foi um desperdício, pô, desperdicei condenei a pessoa, o meu trabalho não valeu de nada, tô ficar chateado. Olha o efeito 20 anos depois. E hoje eles são ativos, casaram no templo, tudo. Então, assim, a gente é muito focado, assim, a nossa visão é muito limitada, porque realmente o impacto No resultado certeza. imediato. é.
Conta duas Quando, na coisas verdade, o Senhor rapidinho. não funciona assim, né? Uma É. coisa, tem um tio meu, ele tem uma história segura na missão dele. O que o Brian tá falando de a gente não saber e convidar e tudo mais. Ele abriu muitas áreas lá no Rio de Janeiro, que ele fala que você viu, ele tinha 2 missões só. Ele conta uma vez, meu, que ele estava abrindo uma cidade, eu esqueci o seu nome agora, que é a cidade da Evelyn. Ah, é Niterói. Macaé. 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 Ele começou Niterói. Macaé. Ele não tinha Macaé, não tinha igreja. Ele começou um ramo lá. Ele falou que ele era tipo o AP da edição dele lá, que ele que ajudava a abrir várias Esse áreas. é assistente. Assistente É, presente. o Só assistente dele. traduzindo Aham, as sim, gírias desculpa. de New Jersey aqui. E ele ajudava a abrir as áreas. Ele falou que uma vez ele foi na Macaé, que não tinha igreja ainda, e aí eles alugaram uma casa do lado de uma igreja católica. Porque ele falou que na igreja católica no domingo via muita gente no domingo. Aí eles alugaram uma casa ali do lado da igreja católica, e no domingo, quando estava chegando o povo, eles falavam assim, irmão, é aqui hoje a igreja. Ele começava a encher. Ele falou que foi assim que começou a Macaé, meu. Que legal. Ele juro que falou assim, meu, ele enchia muita gente. Ele era um cara legal para depois vocês trocarem uma ideia, que é muito feliz. Não, com Ele certeza. tá na Itália agora, em Roma, enfim. Mas outra coisa que eu ia falar era sobre a pergunta e compartilhar o meu que aconteceu. Eu sou um cara que tenho muita curiosidade e se eu puder, eu quero e peço para o Senhor para me dar aqui na Terra já mesmo, para responder minhas perguntas, ter visão, né? Enfim, se puder até ver aqui De ver mesmo os o seus Senhor. frutos da Não, missão? ver tudo mesmo, ver a visão, quero ver tudo. Ah, segunda Pra me vinda, deixar. tudo. Você queria... Não gosta de surpresa. Eu quero, Quer agora. eu quero beijar, nada de testemunho, eu quero ter certeza. E na missão não foi diferente. Eu falei, não, eu fiz uma mudança na minha vida para poder estar nessa missão. E eu, no final da missão, eu lembro da minha última transferência, essa era a minha pauta. Fora o que eu estava fazendo, eu falava, não quero parar de trabalhar, mas eu quero ter uma resposta que fiz a missão certo. Pô, eu dei o meu melhor, né, que eu podia dar. Eu lembro que eu orava por isso, eu pedia uma resposta, e a resposta veio, e foi muito marcante, que eu nunca esqueço, nada demais. Mas foi que eu estava orando, não vinha uma resposta, eu não achava, eu não sentia nada. E um dia, no final da missão, na última semana, talvez assim, a gente foi na casa de uma irmã desse ramo brasileiro que tem em New Jersey, e aí a gente estava na casa dela, e sem eu perguntar para ela nada, do nada ela soltou assim, Fernando, eu queria falar para você, está acabando a sua missão, você fez uma missão excelente, o Senhor ele aceita sua missão. Eu Nossa. falei, uau! Me chocou, assim, ela começou a falar algumas coisas, e sabe quando você fala assim, uau, obrigado pela resposta, usando alguém para responder uma coisa que eu queria ter uma certeza para mim mesmo, que era importante naquele momento, eu falar, não, o Senhor aceitou minha missão ou não? E, enfim, foi bem marcante para mim. Pra mim, foi no último dia. Foi no último dia de missão. Foi o último dia? Foi no último dia. Antes de ir pra casa, a última entrevista com o presidente. Aí e eu simplesmente tinha isso na cabeça. Será que foi um funcionário? Será que meus 2 anos foi aceito? E aí o presidente falou, posso dar uma bênção antes de ir embora? Eu falei, pode, né? Vou falar que não? Pode. Aí ele foi lá dando a bênção. E aí, durante a bênção, eu realmente senti, sabe, uma tranquilidade, a paz, tipo assim, pode ir, tá tudo bem. Aí foi um Amém momento que eu realmente senti que realmente a minha missão foi aceita. Se foi boa, eu não sei. Mas o senhor aceitou, então já tá valendo. Legal. Para mim, o momento em que eu senti que o Senhor aceitou o meu esforço, o meu trabalho, foi igual o teu, Brian. Foi na minha Quando última chegou a meu entrevista. batismo? Não, Brincadeira. não, isso aí demorou. Foi depois de 2000. Nossa, Ah, entendi. nada disso. Mas, não, então, eu comentei mais cedo que eu cheguei na missão, eu achava que um bom missionário tinha que ser, era obediência. Aí mudou para muitos batismos. E depois, a última fase foi, meu presidente de missão queria muito que a gente visse milagres e reconhecesse a mão do Senhor em nossa missão. Eu acho que daí mudou para essa definição. E uma das coisas, particularmente, que ele colocou como tema na missão era de contemplar a face de Deus. E a gente começou a estudar muito essa
Expressão. frase, né? E eu me lembro que ele falou não me lembro se ele falou para mim ou para a conferência, mas eu me lembro que eu sei que ele falou para mim diretamente. Talvez foi numa conferência, mas penetrou a minha alma o convite. Ele falou: olha, aqui na missão vocês podem contemplar a face de Deus. Vocês devem contemplar a face de Deus e vocês vão contemplar. Eu me lembro que aquilo me marcou muito. E eu, com 21 anos ali, eu imaginei que eu ia contemplar a face de Deus igual Moisés, né? Meu Deus. Mas eu me lembro que eu fazia tanto jejum, tanta oração, e falei, se isso acontecer, eu vou saber que eu fui um bom missionário. Daí, na minha última entrevista com o meu presidente de missão, cara, eu comecei a chorar muito, né? Eu acho que todo mundo chora ali no final, mas foi um dos momentos mais espirituais da minha vida. Daí ele perguntou para mim, ele falou: Elder Gertner, você sente que você fez um bom sacrifício para o Senhor? E naquele momento, olhando nos olhos dele, eu senti que eu estava contemplando a face de Deus. Obviamente, eu estava contemplando, na verdade, a face do Moroni Klein, do meu presidente, mas nos olhos dele eu consegui ver o amor do Salvador Jesus Cristo. O amor que o meu presidente tinha por mim naquele momento foi uma das coisas mais queridas que eu já experimentei na minha vida. Foi muito legal. E eu falei para ele naquele momento, falei: presidente, você prometeu que eu ia contemplar a face de Deus e eu tô contemplando através dos teus olhos. E ele falou: Elder Gertner, se essas palavras pudessem ecoar eternamente em meus ouvidos, seria a melhor bênção, né? E então, para mim, foi muito engraçado, porque eu achava que eu ia ver alguma coisa, e na verdade não foi sentimento, foi espírito. Porque quase tudo no Evangelho a gente acha que vai ser mais complicado, mais complexo, mais dramático. Na verdade, sempre é o Espírito Santo só ali fazendo um sentimento muito mais poderoso do que... Tipo, aquilo é mais gostoso do que a nossa imagem, a nossa visão, a nossa ideia inicial teria sido. Uhum. E Vitor, pra gente encerrar? O Vitor foi semana passada, ele leu um diário dele. Ontem. Não, foi aquilo que eu já falei mesmo, cara. Eu acho que eu lembro de chegar da missão, e eu fui pro tempo, direto. Do aeroporto eu fui pro tempo, de Provo. E com minha família. Pra fazer uma sessão? Okay. Eu não tinha tempo, quer dizer, o tempo de Salvador vai dedicar esse ano, né? Então, durante a missão, não fui, fiquei os 2 anos, não fui pro tempo. Então a gente foi direto, fez uma sessão pro tempo, e eu lembro de terminar a sessão, de a gente estar na sala celestial, e eu não tinha chorado muito, mas, cara, eu desabei. Na sala celestial foi, acho que quando caiu a ficha, tipo, acabou. Você chegou em casa, acabou a missão, você não vai acordar amanhã. Que dói quando cai, né? Foi, cara, foi o momento que caiu pra mim, eu chorei muito. Então, tipo, mas pra mim foi isso, sabe? Eu acho que isso, eu não tive uma experiência específica que me fez pensar, sua missão foi aceita. É aquilo, tipo, eu sempre acreditei que o Senhor aceitou minha missão, mas foi realmente, tipo, recentemente, foi quando eu li meus diários que eu finalmente meio que tive o closure, sabe? Que eu finalmente pude parar de ficar me preocupando com isso. Pegar, tipo, não, você foi um bom missionário, deixa isso pra lá, você não precisa ficar mais preocupado com isso o resto da sua vida, sabe? Contar uma rápida experiência em tempo de Provo minha. Meu, o negócio, eu nunca vou esquecer uma coisa que passou lá também, porque eu contei outra vez também, mas eu tava indo pra missão, eu tava na Flórida, passando 2 semanas, aí me liga meu presidente da Stack, falou assim, tem que ir pra missão amanhã. Aí eu falei, pô, amanhã não dá, não tem nem dinheiro pra voltar pra ir, era pra ir daqui 15 dias, como assim amanhã, meu? Amanhã não dá. Aí eu sei que ele falou, não, daí eu falei, eu vou voltar sábado, eu vou sábado então, pro CTM, brincando, né? Eu falei assim, boa ideia. Aí, beleza, meu filho me ligou e falou, sábado não dá, mas no domingo você pode entrar então. Eu falei, que loucura, meu. Que igreja é essa? Eu pensava, não tem um profeta que falou que é dia tal, como que eu vou antes agora? Aí, beleza, quando eu chego em Salt Lake,
um cara me pegou no aeroporto da minha ala, não tinha nada, me deram um monte de roupa, um monte de calça, um monte de sapato, e eu achava estranho usar os garments, né? Achava estranho, falar a verdade. Nunca tinha ninguém em volta de mim que usava nada. Só que daí, no sábado eu tava na praia, regatinha e tal, na Flórida, domingo eu tava no CTM, e de cueca ainda. E aí eu falei, pô, agora eu tô estranho aqui, na verdade. Daí, tipo, na segunda, na terça, que eu passar pelo templo, mas totalmente despreparado, nunca ninguém me ensinou nada. Quando Foi eu sua cheguei primeira lá, vez no templo, então. total. Eu te falei, que roupa do pessoal diferente, não tô entendendo nada, velho. Minha primeira experiência foi totalmente sem noção do que estava acontecendo ali. Eu falei, vai só pelo espírito, só vai por Deus mesmo. Esse negócio que é certo da missão, o resto não tô entendendo nada que tá acontecendo. E depois foi indo, lógico, você vai aprendendo, mas minha lembrança do templo de prova, que eu nunca mais voltei lá, foi isso, de chegar para ir para a missão e foi aprender ali naquele dia ali o que era passar pelo templo. A sua jornada começou com muita emoção. Mas, é muito legal ver que eu não sou o único que às vezes fica, cara, será que foi um bom missionário? Contando as histórias para minha filha, ela jura que eu era um personagem das escrituras. Super-herói. Ela me vê como um Tá super-herói. bom. Exatamente. Mas a gente fica com essa dúvida mas é bom, né? É muito gostoso. Eu acho que o Senhor é muito misericordioso, né? Ele chama pessoas imperfeitas. Ele sabe que o nosso sacrifício vai ser imperfeito, vai ter falhas, então a gente tem que ser muito, muito grato, né, que ele aceita mesmo assim, mas agora um dia a gente vai ter que descobrir, eu fui um bom pai, porque vai ser mais difícil de responder, né? Aí, ó, o negócio Essa vai. assim, ó, aí tem o filho, bum, desce mais. Já coloca na agenda daqui a 30, 40 anos a gente fazer o todo dia. Pois é. próximo Próxima vida, hein? Exatamente. Mas o jogo é mais difícil dessa vez. Mas, obrigado ao Brian e o Fernando. Foi Por nada. legal o papo aqui. Valeu, obrigado a vocês, velho. Sempre bom relembrar e aprender, né? Todo mundo. É isso. Verdade. Também queremos agradecer o Alfredo Neto, a Júlia Silo e toda a equipe do Central das Escrituras. Se você gostaria de participar do nosso podcast, envia um e-mail para derrepentetranque@gmail.com contando um pouco da sua história. Não se esqueça de se inscrever no De Repente Trunk, onde você costuma ouvir podcast. E siga a gente nas redes sociais pelo canal Central Jovem. Nos vemos semana que vem.